Boa noite, irmãos e irmãs. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nessa noite reunidos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 10, O Homem no Mundo. Esse trecho, esse item é uma mensagem de um espírito protetor em Bordeaux, 1863, mas que é bastante atual, e eu vou ler os trechos e vou comentar brevemente. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não consintais que neles demore qualquer sentimento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Nesse trecho, sinaliza para a importância de estarmos dispostos, envolvidos em pensamentos bons, em energias salutares, para que através dessas nossas energias, do nosso coração mais puro possível, os espíritos de luz possam atuar em nosso auxílio, em nosso benefício, que possam germinar essa semente, fortalecer os frutos para a colheita do que a gente mesmo plantou. E continua a mensagem. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenado a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, a primeira lição é não julgar, e isso é imperativo, é uma obrigação. Então, nesse trecho, essa mensagem também nos ensina a viver o tempo presente, com as experiências que essa sociedade, nesse espaço-tempo que a gente se encontra, nos oferece. Então, quando diz, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens, significa que a gente não pode viver isolado ou a gente se isolar porque seremos egoístas e não aprenderemos a conviver com o que se difere de nós. Então, tudo que fizermos, que façamos com entrega, com bondade, de coração, em coletivo, em convívio com os outros. A mensagem segue dizendo que sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos, não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Essa mensagem é muito clara. A gente sempre precisa do outro, seja ele quem for. A evolução espiritual ela é individual, mas a nossa trajetória é coletiva. Então a gente sempre fala em ajudar, mas muitas vezes precisamos ser ajudados também, ser ajudados a conviver melhor do que é diferente da gente. A humildade é sempre um estado de estar disposto a aprender com os outros diferentes de nós e que esses diferentes de nós têm perspectivas muito diferentes que podem nos ajudar nessa evolução espiritual também. A mensagem segue dizendo, não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo de alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Em tudo o que façamos, em todos os momentos, não podemos perder a nossa direção com base nos ensinamentos do Cristo. Tudo e todas as coisas, em todos os momentos. Jesus sempre deve ser o guia dos nossos atos, dos nossos pensamentos
E é muito importante que a gente seja muito grato também. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde a menor até a maior. Nenhuma caridade teria o praticar o homem que vivesse insolado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Ele marca novamente nessa mensagem que a gente não pode estar isolado e insolado, como se fôssemos ilhas, e que a evolução espiritual só se dá nesse convívio, no contato com as demais demandas terrenas e sociais. É por isso que temos a chance de estarmos aqui na Terra encarnados, e a gente deve, como um dever mesmo, aproveitar essa oportunidade viva, uma oportunidade cotidiana. Se a gente tivesse que se isolar como se fosse um monge, né? Como que avançamos na compreensão do outro se a gente está encerrado em si mesmo? Né? Então ele nos convida a essa convivência pacífica com os outros. E finaliza dizendo: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso que vos cilieis, que vos maltrate, né, e cobrais de cinzas. Não, ainda uma vez vos dizemos: ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Assim finaliza a mensagem desse Espírito Protetor. Ele diz de novo para a gente que a gente não tem que se machucar, se penitenciar. Ele só quer que sejamos bons, que perdoemos, que não ofendamos as pessoas, que não julguemos, que tomemos cuidado com as nossas palavras. Esses ensinamentos, eles são consoladores, são inspiradores para sermos melhores a cada dia. E pensando sempre no mundo que a gente pode mudar primeiro, é o mundo da gente. E é através dessas mudanças que a partir da gente se dão, né, a gente vai conseguir ajudar as pessoas que estão à nossa volta, sempre de todo o coração e sem julgar, apenas ajudar. Então, a nossa principal tarefa é colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Sempre que pudermos, o que a gente aprende a cada mensagem, cada palestra, cada livro, a cada vídeo. Então, é importante que a gente nunca esqueça o final dessa mensagem, que Deus é amor. Não é violência, não é preconceito, não é julgamento, é só amor. Eu finalizo essa reflexão com algumas questões, né? O tema desse item é o homem no mundo. Então a gente precisa pensar para que estamos aqui, por que tivemos essa chance, o que a gente tem que reparar. Então são reflexões individuais que cada um deve fazer pensando na sua própria trajetória. E aí eu retomo o item 3 desse capítulo para lembrar: que homem é esse no mundo? Que pessoa é essa? É uma pessoa de bem, como Kardec nos ensina. Então ele diz lá no item 3, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. É bom, é humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então esses são ensinamentos que a gente não pode negociar, são ensinamentos do Cristo que são inegociáveis, são muito claros. A gente pode até errar, porque somos imperfeitos e estamos em constante evolução, mas o que conta sempre é o exercício diário de ser melhor, e essa é a nossa tarefa no mundo. Então, finalizo lendo um trechinho do primeiro capítulo do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, ditado por André Luiz, Imperativos Cristãos. Aprende humildemente, ensina praticando, administra educando, obedece prestativo, ama edificando, teme a ti mesmo,
sofre aproveitando, fala construindo, ouve sem malícia, ajuda elevando, ampara levantando, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo, atende com gentileza, coopera sem apego, socorre melhorando, examina salvando, esclarece respeitoso, semeia sem aflição, estuda aperfeiçoando, caminha com todos, avança auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade e perdoa sempre. Como a gente já está chegando perto da época do Natal, eu separei 2 espitirinhas para a gente pensar nessa época. E aí Jesus pergunta para o Papai Noel, para Nicolau: está triste, Nicolau? Minha história era para ser um exemplo de caridade, não de comércio, diz o Papai Noel. E eles não entenderam. E aí Jesus diz bem que sabe como ele se sente. E a última espitirinha é Jesus dizendo, agradecendo a uma filha, né, a uma irmã nossa, pelo presente de Natal. E aí um espírito amigo pergunta: mas o que ela lhe deu, mestre? E Jesus diz: ela perdoou alguém de coração. Então, o homem no mundo, nós como pessoas no mundo, precisamos sempre seguir os caminhos do Cristo. E a maior caridade em tempos de pandemia é se cuidar, é cuidar dos nossos, né? Cuidar de si mesmo, se vacinar, usar máscara, e que a gente possa seguir sendo melhor a cada dia. Obrigada e graças a Deus.